Salve, salve, devoto! Rap Show na área no oferecimento da Bot Internet. Se sua internet está travando, se sua internet não tem a qualidade necessária, eu tenho a solução. É a Bot Internet, uma internet sensacional. Atende Belo Horizonte e região metropolitana. Você pode entrar em contato e eu garanto para você a qualidade. Internet que não trava em BH e Sete Lagoas e região, só tem uma. É Bot Internet. Ah, meu amigo, a Folhas Bordado é tudo que sua empresa precisa. Afinal de contas, você quer fazer o bordado do seu boné da sua empresa, da camisa da sua empresa, pronto, passa na Folha Bordado, sabe por quê? Porque lá nós não temos quantidade mínima, é o quanto você precisa. Se for um, a gente faz um, se for dois, a gente faz dois, se for 20, a gente faz 20, se for 1000, a gente faz 1000. Atendemos a sua demanda. O link tá na descrição, corre pra cá, corre pra Folhas Bordado. Desembola, precisou de grana, a gente desembola pra você, tá? Parcelamos de 12 a 18 vezes o crédito que você tanto precisa, o link está na descrição do vídeo, então você não joga fora a sua oportunidade, afinal de contas tem limite liberado no cartão de crédito, tem crédito aqui na Desembola. Instituto Céspedes, calvície tem solução, e a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como Cabelinho de Pombo, Rap Calvo, Rap Careca Show, e todos esses apelidos foram extintos, porque eu fiz o transplante capilar do Instituto Céspedes. Gente, primeira consulta é gratuita e você tem 13% de desconto se fechar. Eu garanto a qualidade para vocês. Olha aqui, gente, não tem uma falha, ninguém repara que eu fiz transplante capilar e rejuvenesci mais de 10 anos. Bora falar de galo? Bora começar a nossa resenha, bora começar falando de Tardelli, que fez revelações interessantes quando estava para vir pro Galo. Foi lá no Charla Podcast que ele falou, vamos escutar que é bem legal, gente, olha só. Loucura. Cara, loucura quando ele fechou meu contrato, meu, você acredita? Sério? Quando eu vim do Catar pro Galo... Segunda passagem. Minha segunda passagem. Não, e também teve a primeira. Quando eu fechei com quando eu saí do Flamengo e vim pro Atlético, a gente se encontrou no Ouro Minas e eu tinha falado um valor X na época, né, pro meu empresário. De salário? De salário. Até foi no Ouro Minas, a gente acabou se encontrando, né? É o hotel? Eu e minha esposa e tal, a gente sentado, conversamos com o Calil, meu empresário não sei o que houve, não perdeu o voo. Pô, colocaram eu, minha esposa, para negociar meu contrato com o Calil. E eu falei, ó, o valor era X e tal. Ele olhou o contrato, eu falei, Calil, meu valor é esse. Ele falou, não, seu valor vai ser esse, pronto e acabou. Se você não quiser ir embora, você pega o contrato, rasga e pode voltar pro Rio de Janeiro. Falou bem assim, mano. Ele te deu um outro valor, menor. Ele falou, deu outro valor menor. Falou, se você quiser isso, seu contrato tá aqui, se você não quiser, você pode pegar sua esposa e voltar pro Rio de Janeiro agora. Eu falei, caramba, velho. Aí eu olhei pro meu esposo e falei, vamos ficar aí mesmo. Pro Rio não dá mais pra voltar, não, pô. Negociando com o Calil, né? E na segunda vez... Aí na segunda vez, um mês tentando negociar com o Atlético, porque o time do Catar, o Agarafa, não queria me liberar de jeito nenhum. E aí, pô, um mês tentando, meu empresário lá no Catar, e pô, tentando, nada. Aí quando foi no pouquíssimos dias antes de fechar a janela, a gente acaba fechando. E aí precisava do Calil para assinar o contrato, precisava assinar uma procuração, alguma coisa, e ninguém achava o Calil. Acho que ele tinha, sei lá, tomado todos o whiskyzinho dele e sumiu. E o fuso horário diferente, né? E, pô, cadê o Calil? E se não achasse o Calil, não ia dar certo, ia melar a negociação. Mano, ele tava trancado no quarto dele, apagou, tipo, esqueceu da negociação. É os filhos dele batendo, quebrando a porta do quarto dele. Aí ele acorda e assina o papel e volta a dormir. E anuncia no Twitter, logo em seguida, de madrugada. Ele assina... Quando vai dar um mijão, lembrou? Assinei aqui agora. Assinei com a melhor. É de madrugada, não era de madrugada, né? Na madrugada talvez pra ele, era 9h48 da noite. Minha parte está pronta, torcida chata, é nosso agora. Tá aí, né? A época aí que o Calil contratou o Tardelli, que foi importantíssimo, né, pro nosso time. Aquele time de 2013 é um time inesquecível, era bom de bola demais. Histórias incríveis do mundo da bola, senhoras e senhores. A gente tem que sempre lembrar dela, por isso que em breve vai ter o podcast aí do canal do Rap Show, que vai trazer tudo isso pra vocês aí, que vai ser bem legal. Bora falar de Nicola falando sobre o Siga? Acho bem importante, falas interessantes, trouxe informações aí que, no meu ponto de vista, você tem que saber. Bora lá!
Bora saber o que o Nicola falou sobre o Siga e o Galo e tem envolvendo o Cissé. Sobre o Clube Atlético Mineiro, mas especificamente de Mamadi Cissé, volante de só 19 anos de idade, que tem sido pauta do nosso programa em muitos momentos. Ontem, por exemplo, vocês discutiram bastante a presença dele como titular ou não. Independentemente de jogar a final contra o Cruzeiro, já dá para dizer que o Cissé é um golaço do Siga. Siga, o centro de inteligência que monitora jogadores e vira e mexe é muito criticado. Nesse episódio específico mandou bem demais. O Cissé foi descoberto num campeonato na Nigéria, em que o Atlético participava em 2024. Em 2025, assim que completou 18 anos de idade, foi contratado. E a partir daí, houve um processo de estruturação do atleta, dentro e fora de campo. Por exemplo, o Galo contratou um tradutor e além de um professor de português para que ele, um ano depois, com a camisa do Galo, já falasse português sem tantas dificuldades. Nesse período, dá para dizer que o Cissé ganhou 11 quilos de massa magra. Jogador de 1,84 m de altura, que chegou extremamente magro ao Brasil. Alimentação, suplementação e muita academia garantiram 11 quilos de massa magra para um atleta que atua como volante, algo primordial. E a expectativa é de que o Cissé possa primeiro render esportivamente e se torne, num futuro não tão distante, excelente venda. Eu estou ficando bastante encantado com o futebol desse atleta, que tem, para mim, como maior virtude a coragem. Em alguns jogos do Galo, nessa temporada, a bola pareceu queimar no pé de vários jogadores importantes. O Cissé, nem aí com a hora do Brasil, jogando, chamando a responsabilidade, se apresentando, tentando encurtar caminhos, com passes verticais, enfim. Tenho gostado bastante do volante de... Bacana demais. O Cissé, né, gente? O Siga, o grande lance do Siga, que a gente faz muita crítica e tudo, é porque também o Siga ele não acertou nenhum jogador em cheio até agora, né? Aquele jogador que chega, entra, farda, joga pra cacete, a gente fala assim, nossa, cara, essa contratação foi espetacular, a La Siga total, ainda não teve, né? Vamos pegar o time, Everson, velho de guerra, Lodge, velho de guerra, o Preciado, velhíssimo de guerra, eu mesmo já indiquei o Preciado, André Rap Show, já indiquei o Preciado desde 2021, Vitor Hugo, pelo amor de Deus, Tressold também jogador que já estava rodado, Michael jogador rodado, Alan Franco também indicação do Sampaoli, Scarpa foi oportunidade de mercado do Rodrigo Caetano na época, aí você vem pra direita, Minda, esse pode ser que seja, mas até agora nem jogou, Vitor Hugo, indicação do Sampaoli, Dudu, indicação do Cuca, Hulk, foi Rodrigo, foi o Sérgio Coelho. Então olha pra você ver, cara, nenhum jogador do Siga reverberou no time. Aí, claro que vai sofrer críticas pesadas, claro que vão ser cobrados, claro que vão ser chamados a atenção. Absolutamente normal. Bora pro próximo tema, bora falar de Alonso e de saída. Senhoras e senhores, ontem surgiu a notícia de que Alonso vai estar de saída do Atlético. Quem deu essa notícia foi o jornalista... Como é que era o nome dele? Eita senhora, mas é um cara lá da... Peraí aqui, ó. Bruno Ponte, jornalista Bruno Ponte, tá? Olha pra você ver, tá no meu Instagram. Segundo o jornalista Bruno Ponte, existe um acordo e uma promessa que o Clube Atlético Mineiro para que o zagueiro Júnior Alonso se transfira para o Atlantic City da Major League Soccer na janela do meio do ano. O clube norte-americano já enviou proposta, mas o Galo não quis negociar neste momento, principalmente por conta da janela, né? Mas, segundo a mesma matéria, o Atlético deu a sua palavra pro Júnior Alonso que vai liberar ele no meio do ano. Isso reforça a questão de trazer mais um zagueiro, isso reforça que o Atlético tem que buscar mais um lateral esquerdo na janela do meio do ano, isso traz alguns reforços e algumas chamadas de algumas coisas. Bom, dito isso, na minha opinião, uma negociação que pode acontecer sem problema nenhum, o Atlético não tem que segurar esse atleta, poderia ter liberado agora e aí teria ido no mercado, não foi porque não tem dinheiro para contratar um zagueiro de alto nível, né? Não confiam no menino da base para jogar na lateral esquerda, são as realidades que nós vamos vivendo e vamos contando aqui pra vocês. Então, assim, o Alonso não faria uma falta gigantesca se isso do Atlético que fosse contratado uma reposição boa, né? Ele não é um jogador indispensável. Hoje ele disputa a posição com o Vitor Hugo, que é um jogador que não renova pro ano que vem. Isso chama a atenção aí de certa maneira. Mas acaba que para lateral esquerda, já que nós não vamos utilizar o lateral, né, da base, que é o Pacini, aí o Júnior Alonso vai acabar caindo para lá. Preparem que quando o Atlético trazer um zagueiro, vocês não vão ver o Júnior Alonso tão cedo sendo titular no Galo. Bora pro próximo tema.
Bora falar agora de Patrick, que aparentemente o Galo está interessado. Thiago Fernandes trouxe essa informação, tá certo? Lá em São Paulo já estão dizendo sobre isso. Sabe quem está interessado no Patrick também? É o Internacional, tá certo? O pessoal lá do Internacional informa, o pessoal lá do Internacional, o pessoal lá do sul do país informa que o Patrick tem uma busca aí do pessoal do Internacional. Vamos lá, 26 anos, nascido em Ferraz Vasconcelos, brasileiro em 86, brasileiro, agenciado pela Casa Soccer M9. Avaliação de 300 mil euros, tem contrato até o final de 2027. Titular no Paulistão na reta final e também na Copa do Brasil não jogou, ele foi poupado por conta do jogo principal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Começou na Portuguesa, ABC, Portuguesa, Novo Horizontino, Portuguesa e Novo Horizontino. Gente, esse Patrick não é novidade que o Atlético analisa esse jogador. Em 2025, o Atlético também observou esse jogador, tá certo? Em 2024, perdão, o Atlético observou esse jogador quando ele estava na Portuguesa. Eu lembro disso, eu tenho essa memória, eu tenho essa coisa. Então esse Patrick aí já é um jogador sondado pelo Atlético há um bom tempo. Bom, no campeonato que ele vem jogando, que é o Campeonato Paulista, é um dos zagueiros destaques ao lado do Dante. Ele e o Dante são dois zagueiros destaques, dois zagueiros muito observados por todo o futebol. A grande realidade é que eu não vejo como ruim contratação de um jogador, um zagueiro, mas eu prefiro o Dante, mais jovem, mais badalado. Inclusive, para você ter uma ideia, a avaliação que estava sendo feita sobre esse Patrick era de $1,5 milhão. O do Dante é de $3 milhões, ele tem 21 anos. Eu sou muito mais buscar o Dante, manter um percentual pro Novo Horizontino, trazer e emprestar jogadores pro Novo Horizontino jogar a Série B, entendeu? Como Izep, como atacante, o Murilo, entre outros jogadores. Aí até o próprio Vitão, você pode emprestar para ele jogar lá a segunda divisão e você trazer o Dante. O Dante tem muito potencial. Eu prefiro o Dante ao Patrick, mas um jogador verificado, né, que o Atlético olhou, é o Patrick mesmo. Bora pro próximo tema no oferecimento. Meu amigo, chegou parceiro novo e chegou uma parceria que pode mudar a sua vida. Repsol Consultoria é planejamento financeiro através de consórcio e imóveis. Gente, consórcio é uma coisa que todo mundo acha, né? Que é um negócio, consórcio vale a pena. Gente, eu tenho 3 cartas de consórcio, a minha esposa tem 2 cartas de consórcio, nós temos 5. E por quê, cara? Porque nós queremos comprar o nosso imóvel. Não existe maneira melhor de você tentar comprar um carro ou um imóvel, carro, né? Um automóvel ou um imóvel que não seja consórcio. Meu amigo, eu consigo comprar imóvel de leilão em consórcio, eu consigo comprar carro de leilão com carta de consórcio. Se você for sorteado e se você planejar bem, vai dar certo. Procura minha esposa, o telefone é o 99164488. Quer saber mais sobre consórcio? Gente, nós temos carta a partir de R$300 para imóvel, nós temos carta de consórcio de carro a partir de R$100. Você quer saber mais sobre isso? Link na descrição, pode procurar a Repsol de Consultoria Consórcios. Bora continuar falando de Galo e bora falar agora aqui sobre esse tema, né, que é sobre o Menin. Gente, eu dei essa pausa aqui para justamente colocar a minutagem aqui, 13h16. Cara, outro dia eu trouxe para vocês os custos que a gente teve, né, nessa janela até o dia de hoje, onde o Galo está em 133 milhões, está no primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. O Atlético gastou 133 milhões, mas uma coisa me chama a atenção. O Atlético gastou bem o seu dinheiro, né? O Atlético gastou muito. Olha, são 2 aspectos. Primeira coisa, isso mostra que o Atlético está entre os 5 times que mais gastaram na janela, ou seja, o Galo gastou sim muito dinheiro, né? Uma quantia bem boa, foram 133 milhões de reais. As contratações foram em quem, Rap? Foi no Alan Minda, foi no Cassierra, foi no Vitor Hugo e foi no Preciado. Dinheiro, Lodi, Maicon e Pérez são Lodi e Maicon, luvas pesadas para poderem vir. Pérez veio tranquilo. Então, das 7 contratações que nós fizemos, 4 envolveu transferência, compra de passe, o antigo passe, direito federativo. 2 envolveu luvas pesadíssimas, principalmente pro Lodi. Pro Maicon não foi tão pesado, mas pro Lodi foi bem pesada. E o Pérez que veio de graça. Então foi um gasto excessivo em 133 milhões de reais em 4 jogadores. Se você pegar esse valor de 133 milhões, vamos lá, 133, dividir eles por 4, nós estamos vendo que cada jogador custou 33 milhões de reais. Se eu dividir isso por 6, que é quanto que o euro tá hoje, 6,04, nós estamos vendo que cada jogador custou 5 milhões e meio de euros, né? Tá aqui a conta matemática para você poder ver, né? Então são 5 milhões e meio de euros gastos. A pergunta que fica nesse momento é: o dinheiro foi bem gasto? Até aqui não. Até aqui, dia
6 de março foi um dinheiro muito mal gasto. Por que foi um dinheiro muito mal gasto? Porque o KCR reserva, o Minder reserva, o Preciado não jogou nada e só o Vitor Hugo fez alguma coisa. Só o Vitor Hugo jogou bola. Né? Ah, mas e o das luvas? Não tá nessa conta de 133 milhões, eu não posso pôr o Lodge, o Maicon nessa luva, que os dois estão bem. Os dois estão bem, porque eles são luvas e luvas não tá naquela conta. O Galo gastou então quanto? O Rep, se for colocar as luvas, cara, em torno, com comissão de agente, que varia de 2 a 10%, mas normalmente está se fechando em 5%, mais tudo, uns 150 milhões, 155 milhões de reais no total, sendo que o Atlético tinha colocado no seu orçamento gastar algo próximo a 220 milhões. E aí, cara, essas coisas todas vão chamando a atenção, essas coisas todas vão criando um cenário dentro do Atlético. Afinal de contas, quando a gente vai fazer essas avaliações todas de compra de jogadores, de tudo isso, chega-se um ponto que nós temos que entender se foi muito... Não, gastou muito dinheiro? Isso, gastou. Não tem discussão. O Menin gastou. Pus até aí pra você poder ver a capa. O Menin gastou. Agora resta saber se com o nosso querido Barba... E esse é o ponto que da virada do jogo, esse é o ponto que a coisa muda, se com o nosso querido Barba a coisa vai tomar um tento realmente significativo. Bora pro próximo tema! Ô, meu amigo, e o Jardim, hein, que deu aquela zoada no Cruzeiro, né? Os torcedores cruzeirenses estão indignados, pedindo pra tirar vinho de lugar. E olha o que o Jardim falou, cara, do Cruzeiro lá na TV Flamengo, velho, olha só. Aqui, Leonardo Jardim, tarde, Gabriela Marino da Band. Queria que você falasse um pouquinho, ano passado, acho que em agosto do ano passado, você disse que não assumiria nenhum outro clube no Brasil, não sei se foi em agosto ou mais pra reta do final do ano, se não fosse o Cruzeiro. E hoje você assume o Flamengo. Queria que você falasse o que te fez mudar de ideia. Obrigada. O que fez mudar de ideia? Em relação a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Lembrando que o Pedrinho ofereceu para ele um contrato de 5 anos. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas. Eu, pessoalmente, tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo, existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava. A verdade, gente, é que ele não quis ficar lá mesmo, deu linha lá mesmo, não tava afim de ficar lá, disse que foram palavras de que sentimento, eu tive realmente, queria ficar lá, nada, zoou o Cruzeiro, zoou na tora, olha, não fiquei porque eu não quis, pedi pra ser mandado embora, e o Pedrinho gostava dele, mandou ele embora, falou, beleza, irmão, pode ir embora, pode ir pra casa, entendeu? Ele tinha uns problemas lá pra resolver, que segundo eram muito importantes, mas na hora que o propósito do Flamengo chegou, ó, cascou pra assumir o time mais rico do país. Gente, cruzeirense é piada, porque nada lá você precisa levar a sério. Sabe por quê? Porque ninguém leva a sério o Cruzeiro. Nenhum treinador leva a sério o Cruzeiro. Nenhum treinador morre de amores pro Cruzeiro. Você nunca escuta pra pô, Cruzeiro é a melhor instituição que já estive. Não tem! Olha lá que vocês vão ver, não tem! Não tem jogador assim, lá pros anos 90 ainda tinha, de 2000 pra cá, 2010 pra cá, não tem um jogador que falou Cruzeiro é minha vida, sei lá, não tem, porque o Cruzeiro não tinha, ninguém liga. E o Jardim, na hora que ele quis ir embora, ele foi, deu o pé na bunda e agora quando chegou todo cruzeirense lá, o Jardim tá voltando, tô com sentimento que o Jardim tá chegando, um sentimento maravilhoso, um sentimento lindo, e aí o Jardim, eu tô com o sentimento que o Jardim trouxe mala demais. Eu tô com o sentimento que o Jardim trouxe mala demais. Aquele menino do Cruzboleiro, Cruzboleiro, né? É um cruzoano aí que o gargalhada sempre zoa ele. Tô com o sentimento que o Jardim está chegando, muitas malas pra ir pro Flamengo. Agora eu vou falar da notificação extrajudicial que o Galo fez. Eu conversei com uma pessoa do Atlético e eu confio muito nela. Ela me falou que essa notificação realmente existiu, que isso inclusive é uma notícia velha, não é uma notícia nova, mas eu particularmente não tinha visto sobre isso. E eu recebi isso aqui, foi de muita gente. Por isso que eu achei estranho. E realmente aconteceu, realmente foi interessante. O Atlético notificou o Vorcaro, tá certo, sobre a questão do dinheiro. Porque, gente, o que acontece, cara? Vamos lá, o Atlético fez completamente correto, o Atlético tá se protegendo. O Vorcaro, ele veio e falou, ó, tem um fundo de investimento, até porque o Vorcaro, na época que investiu no Atlético, ninguém
tinha conhecimento que o Vorcar era o bandido que era, todo mundo achava que o Vorcar era um empresário de muito sucesso, ninguém sabia que ele era um pilantra, ninguém sabia que ele tinha culhado, e agora saiu uns negócios lá com o Xandão, que não sei não, mas ninguém sabia que tinha esses problemas todos. E aí, rapaz, o Vorcar foi lá e comprou. Beleza, tudo bem, até aí tudo certo. Só que quando saiu tudo dele ano passado, inclusive isso adiou muito a questão financeira de aporte no Atlético, o Atlético fez uma notificação no YouTube exigindo transparência sobre o aporte. E aí, né, o Atlético descobriu que o aporte tinha vindo de uma empresa, né, dentro daquela participação multiestratégica. Porque, gente, o que acontece? O Atlético, ele recebeu dos órgãos da CVM, da Bolsa de São Paulo, da Receita Federal e de outros, que esta empresa que o Vocaro tinha o dinheiro e que desse dinheiro saiu o dinheiro para entrar no Atlético, era legal. E até hoje não existe uma decisão judicial que diz que esse dinheiro não é legal. O que tem são suspeitas do Ministério Público que eles entraram com uma denúncia que está sendo avaliada pelo Judiciário. E aí, cara, a resposta do clube, o clube afirmou que o Galo Forte é registrado na CVM e que o clube que o clube não atua na gestão do fundo. A nota reforça que o clube segue os procedimentos legais e contratuais contrapartes da Galo Holding, sem envolvimento na decisão financeira, porque realmente veio um fundo aqui e investiu, como poderia ter sido eu, através do FIG, etc. E aí vai, ó, em 17 de novembro de 2025, o Vocaro foi detido no aeroporto da Pampulha e a prisão dele teve desdobramento depois disso. Então a parada é a seguinte, velho, a grande realidade, a grande história disso tudo é que o Atlético fez uma notificação extrajudicial apenas para ter garantias jurídicas de que não fez nada, e de que não criou nada e que não sabia de nada. E a grande verdade é essa, até porque a questão do Vorcar é questão de polícia. O cara é um pilantra que tá rodando aí feio. Infelizmente, ele tomou as piores decisões possíveis na vida dele, né? E agora tá pagando o preço disso aí. Dizem que se o Vorcar abrir a boca, a República cai. Eu não duvido que seja verdade, não. Por fim, né, depois de toda essa fala, de toda essa história, muitos me perguntam, e isso é muito importante responder ao torcedor, um monte de gente me pergunta o seguinte: Rap, se o Vorcaro for condenado, o que vai acontecer na SAF do Galo? Nada. Porque é o seguinte, vamos supor que o Vorcaro seja condenado a ter que vender o seu patrimônio para poder pagar os problemas que ele teve no Banco Master. Se o Vorcaro tiver numa situação como essa, que a gente acabou de levantar aqui, de citar, o que vai acontecer é que os donos do Atlético têm a preferência através do contrato que todo mundo tem, que o Atlético tem com o Vorcaro, com o Ricardo Guimarães, com o Figa e com a própria associação, é direito do comprador, de quem tá lá primeiro comprar. Ou seja, se a associação vira e fala assim, cansei dessa bagaça aqui, não quero ser dono do clube de futebol mais não, vou manter aqui só os 10% que eu sou obrigado. E eles quiserem vender, Ricardo Guimarães, Atlético, Ricardo Guimarães, Rubens Menin, Rafael Menin, eles têm a preferência de compra. É assim que funciona. Então, vai ter que vender a parte do Vorcaro. Rubens Menin ou Ricardo Guimarães vão acabar comprando, porque a associação não tem dinheiro. É preferencial para eles. Então, isso daí não é um problema. Isso daí o torcedor pode dormir sossegado, tranquilo, sereno. E a palavra que eu estou usando é essa. O torcedor pode dormir tranquilo, sossegado e sereno, que não tem perigo nenhum disso cair na mão de quinto, sexto, sétimo, oitavo, tá? Vai cair na mão de quem já tá aqui dentro mesmo. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Muito obrigado e eu volto amanhã 12h15. Valeu!